Eu queria que você pudesse comigo nessa palavra refletir, pensar um pouco como está sendo a sua vida, como está sendo o seu processo, como é que está a sua esperança, como é que está a sua confiança, como é que está a sua perseverança, como é que você tem enfrentado as tribulações. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e eu queria te convidar para a gente poder refletir. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo do 1 ao 5. Vamos ler essa palavra. E diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém? Paulo, nesse texto, ele faz uma interpretação do que seria a graça de Deus. Ele começa o texto no capítulo 5 falando sobre justificados pela fé, onde ele compartilha a ideia de que nós somos justificados. Uma pessoa que é justificada é porque ela tinha uma culpa, então ela foi justificada, houve justiça sobre aquela culpa. E nós fomos justificados porque tínhamos a culpa do pecado, como é falado lá em Romanos, aqui em Romanos no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Mas pela fé em Cristo Jesus, não foi um trabalhar nosso, não foi eu que me salvei, nem foi eu que proporcionei o caminho da salvação para mim, mas tudo foi por graça por Jesus. E há quem diga, não, eu um dia encontrei a Jesus, mas na verdade foi Jesus quem nos encontrou, porque Jesus não estava perdido, quem estava perdido éramos nós. E ao ele nos encontrar, ele trouxe para a gente a salvação em Cristo Jesus. E nessa certeza de que Jesus é que fez a obra de salvação por nós, é que nós estamos também com ele. Ele nos justificou e nos trouxe para si, nos atraiu para perto dele. E como diz no versículo 1, temos paz com Deus. E isso é algo que homens tentaram comprar, homens tentaram realizar essa paz com Deus, mas não conseguiram. Só através da obra redentora de Jesus é possível o homem ter paz com Deus. E é essa paz com Deus que é o carimbo no passaporte de entrada para o céu. É essa paz com Deus que proporciona o ser humano que antes pecador se torne santo, justificado pelo processo da justificação em meio à fé. É uma fé, como diz em Hebreus, que é a firme certeza do fundamento que é aquilo que não vê, mas que temos certeza que é real. Então, se você tem a fé em Cristo Jesus, se você deposita a sua fé em Cristo Jesus, não só mediante para a salvação, mas para a sua vida, você observa a esperança ser renovada. A gente pode falar do processo de justificação, de salvação, mas não é esse o objetivo, porque eu entendo que você já encontrou a Jesus, Jesus já lhe encontrou. Você já tem essa justificação pela fé na sua vida. E o que Paulo quer falar para esses justificados pela fé, é justificado pela fé que no versículo 2 é intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé à graça de Deus. Ele fala sobre esse acesso à graça de Deus. Uma vez que a gente tem acesso à graça de Deus, graça, o termo significa favor imerecido. Uma vez que a gente tem acesso a essa graça nos envolve, essa graça nos chega a nós, a gente começa a entender o que Paulo chama aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriar, de certa forma, assim como algumas pessoas na época da Copa do Mundo, por o Brasil ser uma seleção que tem bons jogadores, fica, eu sou brasileiro, como diz até aquela música que eles cantam no estádio, né? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, né? Tem gente que fala lá, então há um orgulho, há uma glória, assim, poxa, por eu sou brasileiro. Tem até pessoas que nem são brasileiros, mas por conta da fama, dessa glória que o time do Brasil
Brasil tem. Eles dizem, eu torço pelo Brasil também, porque muitas vezes a seleção do seu país não é tão boa quanto a nossa e tudo mais. Então há uma glorificação. Só que eles torcem por um time que é falho, que é de homens, que leva 7-1 da Alemanha, que perde aí e tudo mais. Mas nós jogamos num time, nós estamos numa seleção que é só de santo, que é do Todo-Poderoso, onde Jesus é o técnico, é o artilheiro, ele é o goleiro, ele está ali presente em cada jogador. E nessa seleção, com certeza que estamos envolvidos, que pertencemos a ela, nós podemos nos gloriar dos feitos que Deus tem para nós, das coisas que Deus faz em nós e para nós e por nós. E nessa glorificação, nesse gloriamento, que o que Paulo está falando, desse orgulho mesmo, de dizer assim, poxa, eu pertenço a essa graça me envolve. Ele fala sobre a glória da esperança da glória de Deus. Esse gloriar dessa esperança da glória, onde a esperança da glória, ela, com certeza, a gente vai ver ela na plenitude lá no céu. Quando um dia Jesus voltar para nos buscar, ou chegar o nosso tempo de deixar a terra e morrermos e estarmos ao encontro com Jesus, nós veremos a plenitude dessa glória. Mas na esperança dessa glória, porque a salvação, essa justificação que nós fomos, não é um processo para o fim, não é um processo para quando chegarmos lá no céu, desfrutarmos dessas bênçãos de Deus. É um processo que começa hoje. Agora, ele se processa em nossa vida nesse momento, ao termos esse encontro com Jesus, ao termos a justificação pela fé. Jesus diz que todas as coisas são velhas, ficam para trás, é necessário nascer de novo. Então, quando Jesus fala desse novo nascimento, é porque somos novas criaturas, como Paulo cita. Somos uma nova criatura em que vamos viver algo novo. E esse algo novo é nesse caminho de salvação, nesse caminho de bênçãos que Deus traz para nós. Mas quando a gente fala em caminho, a gente sempre pensa, lembrando aqui da rua do Recife, nos buracos que tem na rua, lembrando das ruas aqui de Guiné-Bissau, que às vezes nem rua tem, é só buraco. Aí no Recife pelo menos tem uma rua cheia de buraco, aqui só tem buraco com um pouquinho de rua, é só a graça mesmo. E nessa perspectiva a gente vai ver que esses buracos não são bons para os carros. Esses buracos a gente poderia fazer uma adaptação agora aqui, são as tribulações do carro. Então, no nosso caminho também, nós vamos enfrentar essas tribulações, esses problemas, essas desventuras, esses tornados, esses problemas que vão trazer para a gente, às vezes, uma mexida, algo assim que vai atrapalhar bastante. Só que Paulo aqui no texto, ele fala lá, não somente nos gloriamos na esperança da glória, ou seja, lá pro céu, mas também nos gloriamos da tribulação. Como assim? Vamos nos gloriar das nossas próprias tribulações? Como assim? Eu vou gloriar porque eu estou com um problema grande. Esse mês eu tenho um problema grande. É exatamente assim. Porque a gente não vai gloriar por estar com um problema grande, entenda. A gente vai se gloriar porque, apesar de estarmos com um problema grande, nós temos um Deus que é muito maior do que qualquer problema. Nós temos um Deus que, a partir do momento em que Ele está na nossa vida, não existe problema que Ele não resolva, não existe situação que Ele não mude, não existe problema que seja para Deus grande demais ou impossível de ser resolvido, até porque nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível se tornar possível. Se você crê, se você persevera, porque quando estamos na tribulação, esse processo de tribulação, que na verdade, pela graça, é que nos gloriamos, porque essa graça que é o favor imerecido, não é porque você é melhor do que alguém ou melhor do que ninguém, porque é um favor imerecido. Essa graça que Deus nos tem dado para enfrentarmos as nossas tribulações, que na verdade muitas vezes a gente nem enfrenta, Deus resolve sem nem a gente ter feito nada. Esse é que é maravilhoso de Deus, esse é o nosso Deus, quando a gente confia em Deus. Por quê? Porque Deus nos chama para estarmos nessa graça, na certeza de que Ele nos ajudará. Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus diz, no mundo tereis aflição. Ou seja, Jesus já estava avisando que os buracos da estrada vão estar lá. Que no mundo, que na nossa vida, que no nosso processo, Jesus estava dizendo ali isso para os discípulos dele, Jesus estava dizendo para as pessoas chegadas, para aqueles que estavam ali junto com ele, ele não está dizendo para as pessoas que não estavam com ele. Jesus estava falando para os seus discípulos, para nós,
que teríamos aflições na nossa vida, que teríamos problemas, que teríamos essas tribulações. Mas Jesus continua nos avisando. Ele diz para a gente, opa, calma, eu vou estar com vocês e eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ou seja, ele sabe cada problema, ele sabe cada dificuldade que eu e você possam um dia passar ou já passamos. Ele sabe e sabe como resolver, porque ele já venceu todas elas. Quando Jesus ele diz isso para a gente, ele renova a nossa esperança em fé, porque nós fomos justificados pela fé. É nessa fé que nós nos gloriamos. É nessa fé que, por conta dessa fé, a gente vai ver que precisamos perseverar, mesmo que o problema não esteja ali a um segundo de ser resolvido. Muitas vezes o problema ele pode passar dias, semanas, meses, mas Deus ele nunca chega atrasado no momento da solução. A gente tem que só perseverar, permanecer firme, como diz aqui na palavra do Senhor. Precisamos permanecer firme, porque essa firmeza, essa perseverança que é produzida pela fé e na graça de Deus, em meio às nossas tribulações, essa perseverança precisa existir. Mas eu digo a você, não é uma perseverança cega, não é uma perseverança de ter uma parede e você está batendo. Não, tem que ser perseverante. Não é essa perseverança. É uma perseverança inteligente. É uma perseverança em que, tá a parede aí, pera a parede, e vou ajoelhar aqui e orar. Ou Deus tira a parede do caminho, ou Ele lhe dá força para passar por cima dela. Tem um filme muito interessante, A Procura da Felicidade, que conta a história de um fato real, de um pai com um filho que perdeu a esposa, perdeu tudo, foi morar até em abrigo de mendigos e tudo mais. E conta a história que esse homem batalhou, perseverou e conseguiu vencer, montou uma corretora de valores e virou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E nesse caminho, nessa jornada, quando ele ia para o abrigo, não sei se vocês já assistiram esse filme, eu aconselho a assistir e também pegar os lencinhos de papel, porque dá para chorar bastante, porque o filme é bem emocionante. E quando ele está num desses abrigos, o abrigo era provavelmente cristão, e antes de poder entrar para eles dormirem no abrigo, né, que era um abrigo só noturno para pessoas moradores de rua, porque ele até casa tinha perdido, e antes de eles irem dormir, eles têm um culto. E ali tem um louvor, e tem um louvor que muitas vezes no filme pode ser de repente que não tem uma legenda ou não traduzam a música, eles cantam em inglês, mas a música basicamente diz assim: Deus, não remova as montanhas, mas me dê força para passar por cima delas. Muitas vezes a gente está ali numa perseverança assim, não, eu só vou se Deus me deu um emprego de R$5.000, eu só vou se eu tiver uma casa com 10 quartos. A gente às vezes coloca condições para o agir de Deus. Coitado da gente. O agir de Deus ele é perfeito, ele não depende das nossas condições, das nossas aptidões humanas, de perceber o que é bom, o que seria bom ser feito, porque Deus sempre sabe o melhor. E nessa perspectiva, quando eu penso nessa canção, eu penso que a nossa perseverança precisa ser em Deus, não no problema. A nossa perseverança precisa ser na nossa oração, preste bem atenção. A nossa perseverança diante da tribulação não é na tribulação, não é no problema. Nós não devemos perseverar no problema, porque muitas vezes, ao perseverarmos no problema, a gente pode até aumentar ele, porque nós não temos as ferramentas que Deus tem para resolvê-la. Porque muitas vezes quando você está com um problema é porque você já tentou e não resolveu. Muitas vezes você deixa Deus como última opção. Mas a nossa perseverança não, tem que ser Deus em primeira opção. E é em Deus, é em oração, é buscando em Deus estratégias, direções de Deus. Essa perseverança que Deus nos dá, traz para a gente algo muito especial. Essa perseverança, ela não é uma perseverança que vai dar para a gente uma estratégia de fuga ou de só bater na parede. É uma perseverança que dá para a gente uma estratégia de lutar junto com Deus para enfrentar esse problema, para enfrentar essa tribulação. E nessa perseverança em Deus, em buscar Deus, de ter a certeza de que a graça de Deus superabundará em sua vida. Essa graça desse favor imerecido, e Deus vai resolver essa tribulação, vai trazer calmaria a esse mar que está agitado. Ou será que não é essa situação que está vivendo agora na tua vida? Será que não é isso que tu está passando agora? Tu está perseverando de forma errada?
Você está perseverando da forma em bater uma parede, onde muitas vezes o propósito de Deus, a vontade soberana de Deus quer trazer para você uma outra direção. Muitas vezes aquele muro está ali, mas aqui do ladinho tem uma portinha que você poderia passar, mas você quer enfrentar o muro de tijolos, uma parede pesada. Você precisa entender que Deus sempre tem o melhor para nós. E se nós buscamos em Deus a solução, é sempre a melhor solução que Ele vai dar. E uma vez que a gente entende isso, uma vez que a gente vê isso, produz algo para a gente que é chamado experiência. O texto fala aqui que a perseverança produz a experiência. E essa experiência que Deus produz é uma experiência que muitas vezes não vai ter uma lógica reta. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo fala assim: não vos andeis ansiosos com coisa alguma, mas antes apresente em orações e súplicas diante do Senhor. O que Paulo está dizendo para a gente é que muitas vezes as nossas aflições, as tribulações, os problemas, os buracos da nossa estrada vai trazer para a gente uma inquietação na mente. Vai trazer para a gente uma ansiedade: não, eu preciso resolver isso amanhã. E muitas vezes não apresente diante de Deus. Aí muita gente acha que é assim: mas eu vou apresentar diante de Deus e Deus vai ver o tempo dele, e eu queria que fosse para amanhã, e o problema ainda vai ficar lá, vai continuar me perturbando. Mas não, vê o que Deus promete para a gente. Essa é uma promessa de Deus para nós, porque Ele diz: apresente diante de Deus em orações e súplicas. Apresente diante de Deus. Quando a gente realmente apresenta diante de Deus, a gente está entregando no altar para o Senhor, dizendo: Deus, agora está contigo, Deus, resolve aí o meu problema. Por favor, Deus, eu clamo, eu suplico, me ajude. E o versículo 7 fala: quando a gente faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolverá nosso coração. Preste atenção que o versículo diz, a promessa de Deus para nós é a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que é exceder o entendimento? O homem pode entender até aqui. Essa paz é aqui. É aquela paz que você está assim: eu estou com um problema tão grande, mas eu estou com paz. Mas eu estou com paz porque eu confio em Deus. Eu tenho paz porque eu tenho a certeza de que Deus está no controle de tudo. E é nessa perseverança, essa perseverança que quando a gente precisa de algo, pela nossa experiência, que é produzida por essa perseverança, a gente sabe para o lugar onde a gente deve ir. Paulo ele traz para a gente um ciclo da tribulação, que quando a gente tem da tribulação, a gente precisa perseverar, porque essa tribulação precisa produzir perseverança. E essa perseverança produz uma experiência que a gente sabe que quando a gente persevera em Deus, que a gente entrega diante de Deus, a gente tem paz, a gente pode ter certeza da solução, que é essa experiência que a gente tem. Quando você tem alguma situação, uma máquina de lavar, e você chama um técnico, ele conserta a máquina. Daqui a alguns meses ou anos depois, a máquina quebra de novo, ou até em outra coisa. Você vai chamar quem? Aquele técnico que anteriormente, pela sua experiência, pela experiência que você teve, consertou bem a sua máquina e ela funcionou bem. E agora quebrou em outra coisa, você quer trazer ele de novo para também consertar isso. Ou até um outro aparelho eletrônico, você vai chamar ele também, porque você sabe que ele é um bom técnico. Com Deus também precisa funcionar assim. Muitas vezes a nossa fé, ela é crescente. A nossa fé, ela se baseia nas nossas experiências também. A nossa fé é trazida para a gente a partir, sim, daquilo que nós vivenciamos. Ela é firmada, essa esperança, essa fé, na experiência que nós temos. Mas muitas vezes só vão ter a experiência se nos lançarmos em fé. Vê que ciclo ilógico na lógica humana. A gente tem fé quando a gente se lança em fé. Ou seja, cada vez mais que se lançar em fé em Deus, você não vai se arrepender. Pelo contrário, a sua fé será acrescentada quando você joga verdadeiramente em fé. E eu quero te chamar a atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes você está vivendo um momento de tribulação, de problema em que você está tentando resolver porque você acha que nem Deus pode resolver, que ninguém pode resolver aquilo. Mas se lance em fé diante de Deus, que você verá na certeza. Não é porque eu estou falando, não, é porque Deus promete em sua palavra. Porque a experiência que eu tenho é um Deus que sempre cumpre as suas promessas, que sempre socorre aquele que clama a Ele.
Então, se você clamar a Ele, Deus irá lhe socorrer. Agora eu quero dizer, não será do jeito que você pensa que é bom, mas será do jeito melhor. Se você confia em Deus, você vai ver o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. E essa experiência que traz para a gente o lugar certo de onde resolver. Quando a gente sabe quem pode resolver, nós temos esperança. Muitas vezes a gente está aqui em Guiné-Bissau e a gente aqui em casa tem fogão, tem geladeira, graças a Deus, aleluia, porque a gente está agora morando na capital e aqui tem mais luz elétrica. E graças a Deus, nesse tempo assim, o governo deu umas mexidas aí, está tendo luz elétrica com bastante frequência, aleluia, glória a Deus, é um milagre de Deus, está vendo? A gente confiou em Deus, Deus proveu energia aqui pra gente. Eu sei que tem muita gente que não imagina viver uma vida com 3 horas de luz ou 4 horas de luz por dia, mas a gente aqui muito tempo viveu assim. E muitas vezes a gente tem uma geladeira, um fogão ou qualquer outro eletrodoméstico, quando quebra a gente fica meio em pânico. Porque aqui em Guiné-Bissau não existem bons técnicos, pelo menos a gente não conhece bons técnicos. Então a gente fica, e agora, como é que vai fazer? Às vezes até a gente perde a esperança, isso aí não tem jeito mais não. Não tem jeito de fazer, de ser resolvido, porque não tem técnico para isso. Aí a nossa esperança é que não tem, mas... Vamos lá agora, eu como um professor de física, de matemática, meus filhos tiram nota baixa na escola. Vanessa nem se preocupa, ela já diz, não, seu pai vai ensinar vocês. Porque ela já tem a experiência, pela experiência dela, que ela tem quem resolve esse problema do ensino dos meninos. Ela tem a esperança de que tem alguém que é capaz de mostrar para eles o que eles não estão entendendo. A gente também precisa ser nossa relação com Deus. A gente precisa ter a certeza de quem Deus é para nós. Você sabe quem Deus é para você? Você sabia que Deus é seu pai? Você sabia que Deus é o seu mestre? Você sabia que Deus é seu amigo? Que Ele quer o melhor para você? Quando você sabe disso, pela sua experiência, por você ter perseverado e ficar em fé em Deus, você observa que Ele é um amigo que resolve tudo. E aí você tem esperança. Opa, o problema está levantando, mas eu tenho um Deus. E esse Deus maravilhoso resolve todas as coisas. Não tem para que temer. Eu não temerei coisa alguma. E quando a gente pensa nessa esperança, eu penso na minha vida muitas vezes, vivi momentos de desesperança também. Vivi momentos que eu não tinha experiência com a tribulação. Eu tive que perseverar, para essa perseverança me trazer a experiência de que eu vi que Deus resolveu o meu problema. E aí hoje eu tenho a esperança. Você acha que é fácil estar em missões? Estar longe de casa? Passar já vai fazer o quê? Qual foi a última vez que eu comi cuscuz? Fazem uns 6 meses que eu comi cuscuz. Você sabe o que é isso? Vai fazer mais de ano que eu não como charque. Você sabe o que é isso? Não sabe. Então, você como nordestino que não mora no Brasil, de repente você pode até saber. Mas na minha experiência, na minha esperança, é de que vai chegar o tempo que eu vou voltar ao Brasil, ou nesse meio caminho, como aconteceu há 6 meses atrás, alguém que veio do Brasil trouxe pra gente um pacotinho de fubá, Vitamilho, olha que maravilha, trouxe pra gente aqui, pra gente comer um cuscuzinho aqui maravilhoso. Então Deus faz com que o milagre aconteça, que o cuscuz brasileiro chegar em Guiné-Bissau. Então é um milagre, pra gente é um milagre. Eu não sei qual milagre que você precisa, se também é de um cuscuz, ou se é de um milagre financeiro, se é de um milagre de salvação dentro da sua casa, de renovação, de restauração, de libertação. Não importa o tamanho do milagre que você precisa confiar em Deus. Se é um momento de desesperança que você está vivendo, busque perseverar em Deus, que você ganhará a experiência de que Deus é um Deus que está com a gente para resolver tudo, da forma dele, que é sempre a melhor. Eu te convido a perseverar nisso. E eu deixo a esperança invadir o meu coração de forma assim, de que às vezes, em coisas que eu nem tenho a experiência de resolver, de passar por aquilo, mas eu deixo o meu coração ser invadido pela esperança de, se Deus resolveu o problema maior do que esse ele também vai resolver. Esse também ele vai mudar. Não deixa desesperança nesses tempos de crise, nesses tempos de situações difíceis que você está vivendo, em pleno 2020.
Já vão fazer aí 3, 4 meses que a gente está vivendo uma situação que o mundo virou de cabeça para baixo, que não está mais normal e possivelmente está começando agora a desvirar, mas que vai voltar um novo normal, não será o mesmo normal. Cria um momento de desesperança, mas persevere em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Eu gosto muito do Salmo de número 27, que até algumas pessoas que me conhecem sabem que eu digo que é o Salmo da minha vida, mas ele tem alguns versículos que eu queria deixar para você sobre essa esperança. O versículo 1 e o 2, Davi ele fala assim, Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quem é o Senhor na sua vida? Quem é Ele na sua vida? Essa é a experiência de que Paulo fala lá. Vê que maravilhoso, a Bíblia faz uma ligação de um cara que viveu há 1.500 anos antes do outro, e as palavras de Deus se conectam. E vem aqui mais para frente, ainda que um exército acampe contra mim, não terei medo no meu coração. Olha que maravilha, versículo 3. Ainda que uma guerra estoura contra mim, ainda assim terei confiança. Ainda que os problemas, que as tribulações se levantem, a gente pode perseverar em Deus. A gente pode continuar dele. Vê aqui no versículo 10, que esperança maravilhosa. Davi fala aqui, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele é a nossa esperança, ainda que o pai e a mãe deixem a gente. Ele cuidará de nós, Ele cuidará de você. Ele cuidará da gente diante dos nossos desafios. E o versículo 13 fala para a gente, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio pela fé que verei, é algo de esperança, verei a bondade do Senhor. E Davi fala para a gente aqui, para a gente fortalecer a nossa esperança no versículo 14, eu queria concluir essa mensagem para que você pense que se diante da tribulação persevere, porque essa perseverança lhe trará perseverança, e essa perseverança trará para você essa esperança que traz para a gente uma certeza que Davi também tinha. O versículo 14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Espera com bom ânimo, fortalecendo o teu coração na perseverança. Mas espera pelo Senhor, não saia. Espera pelo Senhor para lutar junto com Ele, porque Ele trará a vitória sobre a sua vida. Eu queria agora que a gente pudesse orar, que a gente pudesse entregar tudo diante do Senhor. Se você veio aqui para essa palavra, se você chegou aqui para ter esse tempo com a gente, e veio com o coração angustiado, ansioso, nervoso, chegou o tempo de você se prostrar diante do Senhor e entregar tudo isso no altar dele. Eu queria fazer uma oração breve, mas eu queria que depois você pudesse ter esse tempo com Deus mais específico, que você pudesse realmente entregar diante do Senhor todos os outros problemas, não só esse que você veio aqui, que você pudesse entregar toda a sua vida e pudesse passar agora a esperar pelo Senhor, na perseverança de estar no caminho dele, constantemente em oração, buscando a Deus. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu queria agora, Deus, entrar em Tua presença, Senhor Deus, para te clamar, para pedir misericórdia ao Senhor, humildemente diante dos Teus pés, Senhor Deus, queremos clamar e entregar, Senhor Deus, diante do Senhor, Deus, todas as nossas causas, todos os nossos problemas, isso, Senhor Deus, que as pessoas vieram aqui na cabeça com esses problemas, Senhor Deus. Muitas vezes, Senhor Deus, pecados que persistem em bater na porta. Muitas vezes, Senhor Deus, é um processo, Senhor Deus, que tem perturbado durante anos o coração do teu filho e da tua filha, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, recebe em teu altar, Senhor Deus, vem em nosso favor, Deus. Precisamos do Senhor, Deus. Entregamos na certeza de que tu tem o melhor para nós, Deus.